Querido ouvinte, prepare o coração, respire fundo. Hoje vamos caminhar juntos por um dos livros mais poderosos, poéticos e proféticos de toda a Bíblia, o livro de Isaías. Um texto que atravessa séculos, revelando juízo, esperança e a vinda gloriosa do Messias, Jesus Cristo. Uma história que fala tanto ao povo antigo quanto a nós hoje. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, durante o reinado de 4 reis de Judá. Era um tempo de grande crise moral, política e espiritual. Imagine só, o povo estava rico materialmente, mas completamente pobre espiritualmente. Eles tinham o templo, as ofertas e as orações, mas os corações estavam distantes de Deus. E é nesse cenário que Deus levanta Isaías, um homem culto, sensível e profundamente espiritual, para ser a sua voz em meio à corrupção da nação. Logo no primeiro capítulo, Isaías começa com uma imagem impactante. É como se Deus, com a voz de um pai ferido, dissesse: céus e terra, ouçam, eu criei filhos, os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. É a dor de um pai que amou, cuidou, ensinou e foi traído. Deus descreve o povo como doente da cabeça aos pés, coberto de feridas não tratadas. E então ele faz uma pergunta que ecoa até hoje: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Em outras palavras, religião sem arrependimento genuíno não tem valor algum. Deus não quer aparência, Ele quer pureza. Ele não quer cerimônia, Ele quer obediência. Mas mesmo em meio a essa dura repreensão, Ele termina com uma promessa incrível. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Esse é o coração do livro de Isaías. A justiça e a graça de Deus caminhando lado a lado. Agora, vamos para um dos momentos mais marcantes da Bíblia, o chamado do profeta no capítulo 6. Isaías tem uma visão que transforma tudo. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Anjos, serafins, clamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A glória era tão intensa que o próprio templo tremia. Diante dessa santidade avassaladora, Isaías se sente pequeno, impuro. Ele grita: ai de mim! Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece sua própria condição, mas a história não termina aí. Um anjo toca seus lábios com uma brasa viva tirada do altar e declara: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado. E logo em seguida Deus pergunta: a quem enviarei? E Isaías, agora purificado e transformado, responde sem hesitar: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a essência do verdadeiro chamado. Quem contempla a santidade de Deus não consegue mais viver para si mesmo. Na próxima parte do livro, dos capítulos 7 ao 39, o tom muda. Isaías confronta reis, denuncia injustiças sociais e anuncia guerras. O cenário político era caótico. O reino do norte, Israel, e o do sul, Judá, estavam divididos, e o poderoso império assírio ameaçava destruir tudo. É nesse contexto de medo e incerteza que Deus, através de Isaías, fala com o rei Acás e faz uma promessa que mudaria a história da humanidade. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Pense nisso. 700 anos antes de acontecer, Isaías estava profetizando o nascimento de Jesus. Isso nos mostra que, mesmo em meio ao juízo iminente, Deus já estava tecendo o seu plano de salvação. Mais adiante, no capítulo 14, o profeta descreve a queda de Lúcifer, o anjo que, em seu orgulho, quis ser igual a Deus. Ele confronta as nações inimigas, deixando claro que nenhuma força humana pode resistir à vontade soberana do Senhor. Mas talvez o ponto mais marcante dessa sessão esteja nos capítulos 36 e 37.
O rei Ezequias e o povo de Judá estão cercados pelo temível exército assírio. Humanamente falando, não havia saída. Mas Ezequias não confia em sua própria força. Ele ora, ele clama, ele confia em Deus. E a resposta é poderosa. O anjo do Senhor destrói 185.000 soldados inimigos em uma única noite. Deus mostra de forma dramática que o poder da oração é maior do que qualquer exército. Depois de tantos capítulos anunciando juízo e destruição, Isaías muda o tom. A partir do capítulo 40, a mensagem se torna uma sinfonia de esperança, consolo e salvação. É como se, depois da tempestade, o sol nascesse com um brilho restaurador. Ele começa dizendo: "Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus." É o início de uma nova era, a promessa de que o exílio passaria e Deus restauraria seu povo de maneira gloriosa. E quem nunca se sentiu fortalecido por estas palavras? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a promessa de que a nossa força não vem de nós mesmos, mas da nossa confiança em Deus. Nesta sessão, Isaías fala de um servo fiel que viria para salvar o mundo. E a descrição que ele faz é tão detalhada, tão precisa, que parece que ele estava ao pé da cruz. Ele fala de Jesus no famoso capítulo 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essas palavras, escritas séculos antes da crucificação, descrevem com uma exatidão impressionante o sacrifício de Cristo. Isaías não apenas previu o futuro, ele viu e anunciou a redenção pelo sangue do Messias. Chegamos aos capítulos finais, dos 56 ao 66, onde o profeta revela o plano eterno e universal de Deus. A visão se expande. Não se trata mais apenas de Israel, mas de um tempo de restauração para todas as nações que adorarão ao Senhor. Ele proclama: "Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti." E no grandioso encerramento do livro, Isaías nos dá um vislumbre da eternidade. Ele fala do novo céu e da nova terra, um lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem injustiça. É um eco do Jardim do Éden e um prenúncio do que o apóstolo João veria novamente no livro de Apocalipse. É a promessa final de que a história não termina no caos, mas na glória restauradora de Deus. Então, qual é a mensagem de Isaías para nós, hoje, no século XXI? Primeiro, que Deus é santo, e a sua santidade não é negociável. Segundo, que o pecado sempre traz consequências, mas a graça de Deus oferece um perdão completo e transformador. Terceiro, e mais importante, que Jesus Cristo é o centro de toda a história, o Emanuel, o Deus conosco, o servo sofredor que morreu por nós, e o Rei glorioso que reinará para sempre. Isaías nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre tem um plano de redenção. Este livro é a ponte perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. É, de fato, o Evangelho do Antigo Testamento revelando Jesus em cada página. E agora, eu te faço um convite. Se essa mensagem tocou o seu coração e te fez ver a Bíblia de uma nova maneira, peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar a grandeza do Deus de Isaías, o Deus que transforma juízo em esperança e pecado em perdão. Porque o mesmo Deus que falou com o profeta Isaías há tantos séculos, ainda fala hoje, e Ele quer falar com você. Obrigado por assistir e até a próxima.